Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Vocês estão felizes hoje? Amém? A alegria do Senhor está com vocês? Amém? E o fogo do Senhor está aí dentro? Amém. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias em Lucas 18, no versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. E quem não achou, diga misericórdia. Oi, isso é muito legal falar, né? Amém. Para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece, mas acho que eu queria fazer isso depois que eu casei. Então, meu nome é Carlos Eduardo, tenho 28 anos, não parece que eu tenho a cara de 18, brincadeira. Mas eu sou casado com aquela mulher maravilhosa, a mulher mais linda do mundo, Caroline Ramos Lima. Olha, eu queria fazer isso, eu sempre, desde novo, desde que eu comecei a pregar, eu sempre falei, um dia eu vou fazer isso. E eu fiz, glória a Deus. Amém? Vocês abriram as suas Bíblias? Então, vamos lá. Começa assim. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo em seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: e eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi que foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? O tema dessa passagem, da minha palavra é: não espere nada. A gente acabou de ler a parábola do fariseu e do publicano. E vocês podem me questionar por qual motivo o Senhor tocou na sua vida para dizer: não espere nada, Carlos. Quando a gente começa a ler, a primeira coisa que fala que o fariseu começou a falar sobre ele. Que ele era um homem que não roubava, que ele fazia tudo certo. Em nenhum momento, Jesus, nesse texto, ele falou assim: o fariseu estava mentindo. Então, quer dizer, o fariseu fazia assim. O fariseu tinha, sim, um coração realmente fazendo algo, mas não esperando algo. Ele estava com expectativa de receber a glória para ele, mas o publicano entendia que ele não era ninguém sem Jesus. Ele era ninguém sem Deus. O coração dele não estava baseado se ele ia ganhar, se ele fizesse algo bom. E o que eu quero falar para você, e o que o Senhor tocou em mim também, tá? Eu creio que a palavra é uma espada de 2 gumes. Então, ao mesmo tempo que vocês foram tocados, eu também fui tocado. O Senhor também mexeu comigo, mexeu no meu ego e mexeu comigo nisso. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é: meu irmão, não quer dizer que você busca todos os dias santidade e está fazendo várias coisas na sua vida honesta, que você vai conquistar melhores coisas. Se isso não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Vocês entendem? O Senhor mexeu comigo, onde eu comecei a entender que não era sobre fazer, mas sim tudo que eu fiz fazer era para a glória de Deus. Então, se eu estou buscando ter uma vida em santidade, é para a glória de Deus. Então, se hoje o seu coração está num lugar que espera algo do Senhor, querido, eu tenho uma notícia para você: aí não é o local.
voltando aqui para o texto, e eu amo os livros que contam sobre Jesus e sempre tem parábolas, né? E aí sempre questiona algumas pessoas e realmente as parábolas eram utilizadas para que o povo conseguisse entender o que era o reino dos céus. Então, o Senhor quer que você entenda que não é sobre fazer, mas sim onde está o seu coração fazendo. O seu coração está fazendo porque você quer mostrar para a menininha do lado que você é o cara? Olha, eu sou o baterista, eu sou o guitarrista, ou eu limpo, eu prego. Se estiver aí, meu irmão, me desculpe. Se seu coração não está onde o Senhor gostaria que estivesse, meu irmão, me desculpe, você não está fazendo algo certo. Então pare de esperar. Pare de esperar algo do Senhor, sendo que você está fazendo errado. O Senhor, eu vou contar um pouco do meu testemunho, não tudo, só para vocês entenderem aonde o Senhor me tocou nisso, tá? Eu, desde os meus 14 anos, eu aceitei Jesus no banheiro da minha casa. Depois de um culto que teve lá, eu fui para o banheiro e aceitei a Jesus ali, eu chorava. E eu falava para minha mãe, eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Jesus. E eu passei a minha vida crescendo na igreja, fazendo tudo certinho. E aí eu comecei, em algum momento, me perder disso. E eu comecei a fazer, eu realmente fazia tudo. Então, se você acha que eu era um moleque que não fazia nada, eu fazia tudo. Eu era o cara que também limpava o banheiro, eu fazia tudo. Mas um momento da minha vida, eu fui frustrado. Onde tudo desabou, assim, ó. Se eu fosse contar, assim, todo o ponto, vocês iam falar, como assim? Ao ponto que eu entrei em depressão, tive várias crises de ansiedade, tentei me matar algumas vezes. Me afastei durante 3 meses. Mas é até algo engraçado que o Terrayashi fala, que tem crente que não sabe desviar. E eu era um desses. Eu ia para o lugar, todo bonitão, todo jogador. Aí, do nada, tá conversando com alguém, a pessoa, mano, você tem uma cara de crente? Eu falo, mano, misericórdia. Aqui, logo aqui. E a pessoa não me conhecia, não sabia nada de mim. Então, e aí eu tentava fazer outra coisa, parecia que aparecia alguém e falava, nossa, mas você tem uma cara de crente. E aí, nesse tempo, eu tive um sonho com o Senhor e eu acordei chorando, como se fosse o Senhor me dando uma oportunidade. Volta, antes que seja tarde, porque eu não conseguia pecar. Sabe, eu tentava, mas eu não conseguia. Eu começava e falava, não, melhor não, eu acho que eu estou com medo. Algumas pessoas, e eu falo sobre mim também, quando é frustrado, fala assim, Senhor, eu fiz tudo na sua casa. Eu preguei sobre o seu nome, eu era o cara, mas quando algo acontece de ruim, você fala, e aí Deus? Como assim aconteceu comigo? Eu tenho uma notícia. A culpa não é do Senhor. Jó perdeu tudo. E em nenhum momento ele questionou a Deus. Dizer, por que você tirou tudo? Jó entendeu que tudo o que acontecesse era para a glória do Senhor. E isso o Senhor começou a mexer na minha vida. E aí eu comecei a voltar loucamente assim. E aí o Senhor começou a mexer no meu íntimo. Então eu comecei a lembrar de algumas coisas da minha vida, aonde eu vi que meu coração estava perdido. Tudo que eu fazia era certo? Era. Não era errado. Mas o meu coração não estava a servir ao Senhor, mas sim em, Senhor, eu estou fazendo e eu sei que coisas boas vão vir. E se não vir coisas boas, eu tenho que entender, amém, glória a Deus. Se não vem, porque o Senhor tem algo melhor. Hoje eu quero que você saia, não esperando algo do Senhor. Eu quero que vocês voltem para suas casas com o coração sedento.
a falar: Senhor, se algum momento da minha vida eu tenho feito algo, ou andado por algum caminho que não é segundo o seu coração, ou fazendo com o coração, esperando algo em troca de ti, me perdoa. Analise agora você. Será que em nenhum momento você, sem querer, deixou o seu ego, ou aquilo que as pessoas falam de dizer: nossa, você é muito bom nisso. Cara, você realmente é bom, mas lembre, você é apenas uma flecha na mão do arqueiro, que é Jesus Cristo. Você é apenas isso. E só finalizando, e aí um dia fui inventar de ouvir uma pregação de um pastor chamado Anderson Silva, não sei se vocês conhecem, e aí era uma pregação muito forte, mas eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim: o Senhor usou até uma mula. Quem é você? Então você acha que só porque o fogo desce quando você canta, ou o fogo desce quando você toca em alguém, meu querido, se Deus quisesse usar um morador de rua para fazer isso, Ele faria. Não é sobre você. Tem uma música do Ministério Zoe que fala: não é sobre nós, é tudo sobre você, é tudo para você. Não é sobre você. Pare de estar com o coração aonde não é para estar. Esteja com o coração aonde o Senhor quer estar. Eu creio que Ele pode usar a sua vida. E Ele mudou a minha vida nesse ponto. E muda todos os dias, tá? Não quer dizer que ontem eu melhorei e que hoje eu não preciso melhorar. Eu melhoro todos os dias. Todos os dias eu questiono: Senhor, eu estou fazendo algo, buscando algo em troca de Ti? Porque se eu estiver, Senhor, me quebre. Porque eu sou um vaso na mão do olheiro. Então, se for para quebrar, Senhor, me quebre. Eu quero que o coração de vocês estejam a esse ponto, a entender: Senhor, não é sobre mim. Eu quero que o seu reino desça. Eu quero que o avivamento aconteça. Mas se você está com o coração no lugar errado, meu irmão, o avivamento não acontece também. Eu quero trazer algo que me traz temor. Algo que quando eu li, eu me tremia. E eu falava assim: meu Deus. Que está em Lucas, não, desculpa, Mateus 7, 22 ao 23. Se vocês não quiserem abrir, tudo bem, mas se conseguirem, amém. Faz sentido para vocês a mensagem? O que eu quero, irmão, é apenas que o Senhor conduza a vida de vocês para aquilo que Ele chamou. E não naquilo que você acha. Porque eu sei o quanto tempo eu perdi da minha vida. E eu sei essa dor que eu senti. Eu sei a dor que minha família passou quando eu me perdi. E eu não quero, jovem, que você se perda. Se perca, desculpa. Abriram? Amém? Em Mateus 7, 22 ao 23 diz: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu lembro quando eu li isso na minha vida, isso me trouxe um temor que eu ficava com medo. Então, todos os dias, se eu fizesse assim: olha, hoje eu varri a igreja. Eu falava: Senhor, eu fiz realmente segundo a sua vontade, querendo? Porque eu não quero que no grande dia o Senhor olhe para mim e fale assim: Carlos, você fez tudo, mas eu não te conheço. Onde você pode conhecer alguém é dentro do coração. Se seu coração está em busca de algo, ou fazendo barganha com Deus, dizer: Senhor, eu faço e eu quero aqui bênçãos.
Meu querido, vou fazer uma pergunta para você. Se Deus falasse hoje para você que você não vai casar, que você vai viver uma vida humilde, que essa é a vontade de Deus, você faria? Eu lembro que isso foi um dos questionamentos que eu fiz para minha esposa antes de namorar. Se ela, se em algum momento o Senhor falasse assim, Carlos, pega tudo e vai para tal lugar, se ela iria pensar no dinheiro, em todos os bens, ou se ela ia olhar e falar assim, se é a vontade do Senhor, vamos. Porque o meu coração, antes de conhecer a Carol, começou a ter isso. Um temor a fazer a vontade do Senhor todos os dias. Todo dia está com o coração voltado ao Senhor. Eu não quero, irmão, que você no grande dia, o Senhor fale, eu não te conheço. Afaste de mim, porque vocês praticam o mal. O coração distante do Senhor, acontece isso. Começa a fazer obras e obras. O Senhor te usa. E essa passagem, ela confirma aquilo que eu falei sobre a mula. O Senhor usou a mula que tem você. Você acha mesmo, porque você orou e alguém aconteceu um milagre de alguém, quer dizer que é sobre você? Não, meu jovem. Não é sobre você, não é sobre mim. Eu tenho que entender todos os dias da minha vida que tudo que eu tenho, a minha casa, o meu casamento, é tudo para a glória de Deus. Eu tenho que entender isso. Todos os dias eu tenho que brigar comigo. E se isso for uma dor dentro de vocês, irmão, comecem a brigar consigo e falar assim, meu coração tem que entender que tudo é para o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Só passando aqui, ó. Seu coração deve estar buscando a vontade de Deus e não os benefícios que isso pode trazer. Existe benefício ser cristão? Sim. Não tem só malefícios, tem benefícios. Mas seu coração não tem que estar nisso. Seu coração tem, eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir realmente ao Senhor. Jesus me deu um questionamento nessa pregação, foi, se eu voltasse hoje, aonde estaria o seu coração? Seu coração está onde? Realmente, analise. Aonde está o seu coração? Você acha que porque você faz, realmente seu coração está ali? Ou seu coração está realmente na vontade de Deus? Eu lembro trazer algumas coisas que eu vi assim, que isso me encheu. Eu lembro que eu li, quando eu era mais novo, o livro do pastor Lucinho, chamado Loucos por Jesus. E eu tinha, por volta dos meus 16 anos, eu estava na escola, e eu li aquele livro, aquilo me enchia. Que eu falava assim, como isso pode acontecer? E quem não conhece esse livro, é um livro muito bom. Tem uma história lá, que foi a história que mais tocou a minha vida. Que conta que uma mulher estava com seus filhos, e o cara estava com os filhos dela, estava num país que não poderia ter cristão, e o cara colocava a arma na cabeça do filho e falava, nega Jesus, então eu mato seu filho. E ela falava, filho, daqui a pouco a gente se vê no paraíso. E matava um, matava outro, até que ela morreu. Aonde estava o coração dela? O coração dessa mulher estava a fazer a vontade de Deus, independente que ela perdesse tudo. Porque ela perdeu os filhos dela, ela perdeu tudo, às vezes. Mas o coração dela estava firmado e voltado a agradar ao Senhor. Eu quero que hoje o seu coração esteja, eu quero agradar o meu Senhor. Eu não quero buscar algo. Eu não venho aqui com expectativa de ganhar algo de Deus. Eu venho aqui porque eu quero ser cheio todos os dias da presença do Senhor. Em
Mateus, se vocês puderem abrir também, Mateus 6, 21. Mateus, todos abriram? Quem conseguiu? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O seu tesouro é o quê? O seu tesouro é alguma coisa que você sonha? E não tem problema sonhar, tá? Eu não estou aqui falando assim, você não pode sonhar. Você pode sonhar. Só que eu quero que você entenda, se o Senhor não fizer, não é que é algo ruim. Se o Senhor falar para você, não é isso, é porque Ele tem algo maior. É algo que às vezes você nem espera. Eu lembro até uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu estava louco para fazer estágio quando eu estava fazendo faculdade. E aí, ao ponto que eu passei em várias etapas desse estágio, cheguei assim na última. E tudo aconteceu para dar errado. Não foi tipo assim, não, eu gaguejei e eu não passei por isso. Foi tipo assim, era no meio da pandemia e era videoconferência. Então, naquele momento, meu computador nunca deu tela preta, nunca. Quando eu comecei a entrevista, quando eu falo assim, prazer, meu nome é Carlos, tela preta. Aí eu falei, vou pegar o celular. A internet não funcionava. E eu falei, meu Deus. Aí eu peguei o celular do meu irmão. E aí, nisso, aí chegou a mulher, olha, a gente não teve tempo, os gestores não conseguiram te conhecer. E, infelizmente, você não passou. Pergunta pra mim, o que eu mais pensei foi, por que Deus aconteceu isso comigo? Eu fiz tudo certinho. Olha, eu estudei, eu me capacitei para tudo isso. E aí, não entrei, minha vida foi seguindo. Aí eu comecei a mandar currículo para as outras, porque eu estava meio precisando do emprego para pagar a minha faculdade, então comecei a procurar qualquer emprego que viesse. Comecei a mandar, e aí do nada apareceu uma empresa, eu mandei lá, vi o salário, falei, opa, legal, tem algumas coisas aqui. E aí, nisso, essa empresa mandou uma mensagem falando assim, fechamos as vagas. Eu falei, putz, não vai dar certo. No dia 25 de dezembro, eu recebo a mensagem. Dia 2, a gente gostaria de marcar uma entrevista com você. Fiz a entrevista, passei, entrei nessa empresa e comecei a trabalhar, passou tempo. E foi tão engraçado que foi lá que eu conheci minha esposa. Então, se tudo isso não acontecesse, e aí eu comecei a ir para uma área que não foi a que eu estudei. E é uma área que eu gosto muito. Então, eu comecei a entender que os meus caminhos têm que ser a vontade do Senhor e não a minha. Então, se eu olhar aqui e falar que é bom, onde está o Jepinha, ele é bom. Mas o Senhor olha e fala, mas ali é melhor. Eu não tenho essa visão. Então, entenda, quando o Senhor falar não para você, não quer dizer que Ele não tem um caminho melhor. Eu quero que o coração de vocês estejam a entender a vontade de Deus e não a sua. A gente está chegando no fim, eu sei, glória a Deus. Entenda que não adianta fazer as coisas se seu coração não está no lugar certo. Então, a gente chegando e concluindo tudo isso aonde estava o coração do fariseu e o coração do publicano? E eu questiono, aonde está o seu coração, meu irmão? Eu quero que isso gere temor em nós, em todos nós. Eu falo de mim. Aonde está o meu coração? Eu tenho feito tudo para a glória de Deus, eu tenho feito para a minha glória. Querido, não é porque você é um bom cristão,
ou você é um bom cidadão, que isso te torna uma pessoa que o Senhor fala assim, ele merece tudo. Tem coisas que o Senhor vai falar assim, nesse momento não é sua hora. Então pare de achar que os nãos de Deus é porque você, ai, eu não mereço. Olha o Senhor, o que Ele faz comigo. Se Ele fez isso, querido, Ele sabe o porquê. Tem uma coisa que quem joga futebol sabe. Sabe por que existe o técnico no futebol? Ou em qualquer outro esporte também, né? Para ter uma visão diferente do campo daquilo que os jogadores não têm. Porque quem já jogou campo, sabe que em algum momento as nossas visões, a gente não consegue ter tudo. Vê um espaço onde o time está dando, mas tem um técnico que olha assim, olha, se eu colocar um ponta direita ali, eu vou conseguir fazer um gol por ali. E o Senhor, Ele é o seu técnico. Então, se Ele falar assim, calma aí, meu querido, vem para cá, vai lá para a ponta direita, quer dizer que lá na ponta direita você vai conseguir o objetivo. E o objetivo da sua vida seja a promessa do Senhor, e não a sua vontade, e não a minha vontade. Pare de esperar do Senhor algo se o seu coração não está no lugar certo. A gente acabou de ler duas passagens, uma que fala, no grande dia, muitos dirão, Senhor, não fui eu que profetizei no seu nome? Não fui eu que fiz milagre? Essas pessoas faziam, sim. Essas pessoas provavelmente estavam presentes. Eram aquelas pessoas que estavam fazendo algo, mas não estavam com o coração realmente no lugar certo. Não estava realmente com o coração sedento ao Senhor, e sim fazer as coisas do seu ego, em sim benefícios próprios, em ser reconhecido. Ser cristão pode ser conhecido? Pode. Você sabe, se alguém for um bom pregador e começar a mandar no Instagram, você vai aparecer, eu sou o mini pastor. E é assim, você sabe que começa. Mas seu coração não deve estar aí. O meu coração não deve estar aqui também. Meu coração tem que estar na vontade do Senhor. E que o fogo do Senhor comece a encher vocês. E hoje, vocês comecem a orar, a dizer, Senhor, sonda o meu coração. Porque Ele mesmo é enganoso. Ele mesmo me leva para caminhos que eu não queria estar. Que o coração de vocês queime pela presença e não pelos benefícios que a presença pode trazer. Pare de achar que porque você está na igreja você tem que ser o cara todo certinho. Se seu coração não está sendo certinho, meu querido, o Senhor conhece o íntimo. É tão engraçado que o fariseu, ele orava no seu íntimo. Ele não estava gritando, era no íntimo dele, e o Senhor conhecia o coração dele. O coração do fariseu estava enganoso, ele achava que precisava de uma glória. E aonde está o seu coração? A banda pode subir. Eu já estou finalizando. Eu sei que pode ser para você algo assim, mas eu não faço isso. Analise o homem a si mesmo. Eu também achava que não fazia isso. Eu também achava. Eu lembro que eu sempre falei assim, será que eu faço, cara? Mas quando aconteceu, eu realmente fazia. Eu realmente estava esperando algo. E o Senhor disse, não. Você está com o coração errado aí. E que hoje, vocês, quem puder também vir à frente, venha. Mas venha falar, Senhor, eu quero conhecer meu coração. Quero saber se meu coração está no local certo. Ou meu coração está querendo expectativas pelos benefícios que isso pode trazer. Meu irmão, não tenha vergonha.
Enche aqui com o teu fogo, Pai. Enche este lugar com a sua presença. Enche este lugar, Senhor, com o temor do Senhor. Como diz em Provérbios, que o temor do Senhor é a sabedoria. Enche esse ambiente, Pai, com tua presença. Espírito Santo, que o fogo do Senhor conduza a vida desses líderes, Pai. O Senhor me faz a orar pela liderança. Eu oro, Pai, sobre a liderança daqui, Pai. A liderança do live. A liderança, Senhor, da IBC. Que a nossa liderança esteja com o coração no lugar certo. E não com expectativas de algo. Que entenda que os nãos do Senhor são benefícios para a glória do Senhor. Enche, Pai, nós com o teu Espírito Santo. Enche nós com o teu fogo, Jesus. Jesus, derrama, Pai, o novo do Senhor agora. Senhor, pessoas que não se posicionam, Senhor, cuide dela. Eu oro, Senhor, para que ninguém aqui sofra aqui, Pai, de erros onde o coração se perdeu. De que entenda, Senhor, que tudo é do Senhor. Enche, Pai, esse ambiente com a tua presença. Enche esse ambiente com o teu fogo, Pai. Que o seu derramar seja sensível, palpável. O fogo do Senhor vem habitar sobre nós. Eu oro, Pai, sobre o coração, Pai. Pai, que o coração, Pai, Senhor, a sustentabilidade, Pai, que a gente tem um coração humilde, de entender que não somos fortes todos os dias, que erramos sim, que tem um coração glorificante, que entende que tudo é para a tua glória. Enche ela com teu fogo, enche ela com a tua presença, enche essa nação, enche, Senhor, esse local, que o coração de cada um aqui, Jesus, eu oro agora, Pai, que o coração de cada um aqui esteja, Pai, no lugar certo, Pai. O coração esteja no lugar certo, Pai. E que não esperando algo, não quer dizer porque fazemos, o Senhor deve nos abençoar. Quer dizer, se fazemos, é tudo para a glória do Senhor Jesus. Enche nós com a tua presença.